Depois de sofrerem um acidente de carro, um grupo de pessoas fica perdido numa floresta e sendo perseguido por um culto satânico. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez com a análise do filme Um Clássico Filme de Terror, que é uma produção original da Netflix que está estreando agora. Então se você quiser saber mais sobre esse filme, continua acompanhando esse vídeo. A intenção de um clássico filme de terror é prestar homenagem a vários estilos, a vários tipos de narrativas que existem dentro do gênero do terror. Então a gente vê aqui um toque de seitas macabras, como se viu ali em Midsommar. A gente também vê um pouco de slasher violento, como existe em Massacre da Serra Elétrica, e a gente também vê um pouco de torture porn, que a gente já viu, por exemplo, em O Albergue. Então o objetivo do filme é passear por esses estilos, fazer com que a gente veja, relembre de todos esses tipos de narrativas que já existiram antes em filmes de terror, e que a gente tenha uma experiência de uma nova história que revisita esse tipo de narrativa e tenta mostrar algum tipo de reviravolta nesses clichês que a gente já assistiu antes. Só que as coisas aqui em um clássico filme de terror são mais complicadas do que eu acho que os realizadores acharam que ia ser. Primeiro porque são muitos elementos que esse filme coloca na sua história, tem muitas reviravoltas, o que deixa a coisa meio que uma balbúrdia. Então é bacana que o filme se esforce para prestar referência, para prestar homenagem a outras obras do terror, mas ao mesmo tempo eu acho que isso não foi feito de uma forma com que as coisas ficassem realmente coerentes narrativamente falando. Azione. Ciao, sono Elisa e sto andando dai miei per le vacanze. Aqui a gente tem como personagem principal a Elisa, que é uma mulher grávida que pegou carona no aplicativo e está viajando com mais 4 pessoas pela estrada no interior da Itália. Um acidente de carro acontece e todos eles ficam desacordados e depois acordam no meio de uma clareira na floresta sem saber como foram parar ali. Daí, perto de onde eles acordam, eles encontram uma casa que é bem bizarra e lá, por meio de quadros na parede, eles aprendem um pouco sobre 3 figuras que são reverenciadas por uma seita diabólica. Por mais que eles tentem sair ali de perto daquela clareira, de perto daquela cabana que eles encontraram na floresta, eles voltam para o mesmo lugar, então ali começam a ser passados dias de muito terror e de confusão, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem como sair dali. E para completar, dentro da casa, eles ainda acham uma criança que foi vítima da seita. Aí eles veem que tudo realmente acontece de verdade e que a vida deles está em perigo. Bom pessoal, vamos falar agora de spoilers de um clássico filme de terror. Se você não quiser saber de spoilers, pula para esse minuto aqui e também já vai curtindo e comentando aqui nos comentários desse vídeo quais são as homenagens e referências que você viu que esse filme fez para outros filmes de terror. E vamos para o momento dan dessa história. Dentro da casa, um personagem chamado Fabrício vê alguns quadros na parede e conta que eles fazem parte de uma lenda onde 3 espíritos malignos são reverenciados por uma comunidade que sacrifica as pessoas em nome desses supostos deuses, que são chamados de Osso, Mastrosso e Carcarosso. Então essas 3 figuras elas precisam ser alimentadas com sangue, com cadáveres, com pessoas mortas, em geral, para poder continuar satisfazendo aquela comunidade. A partir daí os personagens começam a se mover para tentar sair daquela situação, para tentar sair da floresta, mas eles acabam sendo feitos reféns ali daquela comunidade que venera essas 3 figuras lendárias. Do meio para o final sobram a Elisa e o Fabrício, que era o motorista do aplicativo que estava levando todo mundo na estrada. A Elisa descobre que o Fabrício está mancomunado com aquela seita diabólica e que ele estava controlando e observando os passos de todo mundo, e inclusive filmando todo mundo para no final montar um filme com elementos clássicos do terror. A Elisa percebe que aquela seita realmente existe, mas que o Fabrício se aproveitou daquela história que existe ali no interior da Itália para colocar vítimas reais e fazer o seu próprio filme de terror.
Ou seja, tudo estava sendo gravado desde o início, desde o carro as coisas estavam sendo filmadas, as mortes que aconteceram também foram filmadas, e inclusive a garotinha que eles acharam dentro da casa é uma atriz, irmã do Fabrício, que estava ali também montando seu papel para apimentar o filme que eles estavam fazendo. Então, perto da casa que eles foram encontrados, existe um set de filmagem, trailers típicos de filmes e todo o aparato realmente para produzir uma obra cinematográfica. Quando Elisa descobre isso, ela vai lá e mata a criancinha que estava fingindo ser vítima da seita e também mata o Fabrício. Depois disso, ela sai andando pela floresta e encontra uma saída e várias pessoas que estão numa praia enxergam ela, mas eles, apesar de assustados com a figura da Elisa, que está toda ensanguentada, eles começam a filmar tudo enquanto ela vai se lavar na água. Esse é o final aqui de um clássico filme de terror e ele é um final que tem muitas mensagens a serem ditas. Eu acredito que uma dessas mensagens seja a crítica ao fato do público gostar de ver coisas violentas na tela, da gente ficar hipnotizado com imagens sangrentas e com coisas grotescas mesmo que acontecem com outras pessoas e que de uma certa forma satisfazem a nossa curiosidade e a nossa sede de coisas mórbidas para ver. Em segundo plano, eu também acho que esse filme também faz uma certa análise de como está o cenário do cinema italiano ou de como o cinema italiano foi construído ao longo do tempo. O filme não toca no nome dele, mas é válido ressaltar que o cinema italiano tem como um de seus principais nomes o falecido diretor Bernardo Bertolucci, que se envolveu numa polêmica por ter filmado de surpresa uma cena com uma atriz que não sabia que ali ia ser filmada uma cena de sexo. É o caso do filme O Último Tango em Paris, que levantou bastante polêmica depois que essas informações foram dadas pela atriz Marie Schneider. Então, um clássico filme de terror também aborda esse aspecto de como os filmes podem maltratar aquelas pessoas que fazem parte dele mesmo, ou de como essas pessoas que estrelam filmes e estão fazendo filmes, nem elas têm toda a consciência e a dimensão da violência que elas podem viver elaborando essas obras. E uma coisa que eu acho que pode frustrar muita gente é o fato de que o final parece ser um pouco abrupto. Então, além da gente ter uma confusão ali de ingredientes em um clássico filme de terror, a gente também percebe que existe uma conclusão que está tão focada em chocar com certas informações ou também em causar reviravoltas, que o final soa como um clímax pela metade, não fazendo jus também aos primeiros 2 atos aqui dessa história. Non siamo i primi. Che cos'è? Eu vou dar 3 fantasminhas aqui para um clássico filme de terror, porque eu achei que a combinação desses elementos aí de prestar homenagem aos filmes de terror acabou no final dando um pouco errado, mas tem seus momentos também. O filme apresenta tanto twist, tanta reviravolta, que no final parece que nada fica realmente, sabe, na mente do espectador. As coisas inclusive chegam a perder impacto, porque quando você chega no final do filme, você vê tanta incoerência que você já não liga mais para as coisas que estão acontecendo. E a sensação que eu tive era de que o filme estava melhor quando eu não sabia o que estava perseguindo os personagens principais. E que nesse primeiro e segundo ato de mistério, onde a gente realmente não sabe o que está acontecendo, é onde a tensão realmente acontece no filme. Quando tudo é revelado e quando começa a ter várias reviravoltas, e inclusive algumas com um tom de crítica social ao cinema italiano, é aí que essa obra desanda e aí vira uma grande, sei lá, fica um pandemônio de ideias mesmo. È la leggenda di Osso Mastrosso e Carcagnosso. La gente moriva di fame e loro promisero di salvarli. No meio disso tudo, eu acho que o trabalho da atriz que faz a personagem principal, que é a atriz Matilda Lutz, que já fez Vingança em 2018, ela consegue entregar um trabalho bem esforçado, bem convincente como a mocinha desse filme, mas é uma pena que o roteiro prejudica ela e os outros atores também, que, enfim, são personagens que não fogem muito daquilo que a gente já conhece. Eles são grandes estereótipos de filmes de terror e ok, né? Eu entendo que o filme tem essa proposta, mas ao mesmo tempo não tem uma tentativa de desvirtuar isso, como a gente viu em O Segredo da Cabana, por exemplo. Então é isso, pessoal. Eu achei que um clássico filme de terror acaba desperdiçando muito das suas ideias, tem um potencial muito bom, mas eu acredito que ficou realmente uma bagunça ali no final, teve tanta ideia, tanto elemento, que não souberam realmente dosar.
infelizmente, né? Porque esse filme tem um visual bacana, ele começa muito legal, ele tem cenas grotescas, tem algumas cenas sinistras, mas no final o resultado ele é um pouco aquém realmente do que esse filme colocou de expectativa. Essa foi a minha análise de um clássico filme de terror. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam e comentem e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto para saber de mais lançamentos de terror, de suspense, de filmes de mistério. E é isso, até o próximo susto. Tchau!